Nós vamos estar falando sobre essa mulher que é você, atrás dessa empresária, atrás dessa mulher que sonha em empreender. E para que tudo dê certo, você precisa alinhar quem você realmente é. Por que eu decidi fazer essas lives, essa série de lives com o propósito, a mulher por trás da empresária? Quando a gente fala em empresária, às vezes vem na sua cabeça assim, mas empresária é só aquela que tem vários funcionários, empresária é aquela que tem um negócio com grande potencial, eu só sou uma artesã, eu só tenho um negócio pequeno, então eu não sou uma empresária, Elaine. Primeiro, tire isso da sua cabeça. Independente se você tem um pequeno negócio, se você é autônoma, é profissional independente, é uma empreendedora, você tem que entender que você é sim uma empresária. Por quê? Porque você tem um negócio. E independente se você tem o perfil ou não de empreendedora, às vezes o que ocorre? O empreender não é só você abrir um negócio. Às vezes você pode estar trabalhando numa empresa e você pode estar empreendendo. Então, você precisa ter essa visão de empresária para que o seu negócio dê certo. Você tem vários papéis como mulher para desenvolver e ainda fazer um negócio dar certo. Então eu decidi fazer essa série de lives para você, para essa mulher que às vezes fica perdida, não sabe o que fazer em relação a tantas coisas que você tem para fazer, tanto na sua casa, com você mesma, você não entende o seu propósito, você não sabe, parece que o tempo está passando e você não está conseguindo prosperar, você não está conseguindo fazer o que você sonhou, a sua empresa não está tendo resultado e você se vê numa bola de neve. Então, nós estaremos falando sobre isso, sobre você como mãe, você como mulher, você como uma empresária, certo? E hoje eu quero começar essa série de lives conversando com vocês sobre algo que é muito interessante, às vezes a gente não para pensar. Toda a sua empresa, tudo que acontece, todos os resultados, eles são um reflexo de quem você é. E ele é um reflexo das suas relações. Por exemplo, vamos fazer de conta que você é super organizada nas suas finanças. Quando você abre uma empresa, quando você está atuando na sua empresa, você quer levar tudo muito certinho. Agora, se na sua vida pessoal você deixa as suas contas um pouco bagunçadinha, você não sabe qual é essa entrada e saída de dinheiro, o que ocorre? Você tende a fazer isso no seu negócio também. Outro exemplo, se você é uma pessoa organizada, você consegue dizer não para as pessoas, você consegue definir as prioridades para você na sua vida pessoal, você tende a fazer isso também na sua vida profissional. Agora, quando na sua vida pessoal você já tem ali as suas finanças todas bagunçadas, quando você abre a sua empresa, você tende a ser também bagunçada com as suas finanças lá na sua empresa. Então, a sua empresa ela acaba sendo um reflexo da forma que você lida com as suas conexões, da forma que você lida com as suas relações. E essa mulher por trás da empresária, existe com ela muitas outras relações. E é sobre isso que eu quero falar com você. Você talvez está namorando, se você não está namorando, tudo bem. Você é filha, ou você é tia, ou você é mãe, você é esposa, você é amiga, você é estudante e assim vai. E no meio disso, tudo isso, nós temos vários papéis para desenvolver. Aquelas que têm já a sua casa, que são casadas, aí você também é dona de casa, né? Igual no meu caso. Eu comecei a fazer a comida aqui em casa, então eu mesmo cozinhando. Gente, que desespero quando eu comecei, eu não conseguia e era um desespero. E você tem que cumprir horário, você tem que trabalhar, você tem que fazer suas coisas, você tem que cuidar de filho, você tem que cuidar de marido e você acaba esquecendo de você mesma. Então, sobre essas relações nós precisamos conversar, porque se essas relações não estão bem alinhadas, nós vamos refletir lá no nosso negócio. E no nosso negócio, aí o que adianta? Você chega lá no seu negócio e você fica naquele emaranhado com a sua cabeça a mil, por quê?
Eu tinha que ter feito isso pro menino, pra menina na escola. Nossa, eu precisava... Gente, eu não tô dando atenção pro meu marido. Meu Deus, eu não fui no cabeleireiro. Gente, o que eu faço com essa unha? Meu Deus, meu marido vai querer sair com os amigos tal, e eu tô desse jeito. E vira aquela maçaroca só, né? E isso acontece, eu acho que não acontece só comigo, acontece com você, acontece com mais pessoas. Só que a gente não conversa sobre isso. E fica sempre naquele jeitinho assim, né? Será que isso acontece com a minha colega ali? Será que isso acontece com aquela? Aí você vê uma empresária toda poderosa e você fala, uau, eu quero ser igual ela. Mas ela também tem essas relações e ela também tem esses problemas. Ela precisa lidar com o tempo dela e com essas relações. Então, hoje o que eu quero com vocês é que você pense sobre as suas relações. Como que está você com você mesma? Como que está você, mulher, com os seus relacionamentos, com o filho, com o marido, com você como profissional, como empresária? Porque se você não alinhar tudo isso, uma hora essa conta chega e não adianta nada. É igual eu sempre falo. Mas Elaine, é muito confuso isso, até onde eu tenho que separar quem realmente eu sou, do meu profissional, do meu pessoal. Uma coisa que a gente tem que deixar bem claro, nós somos uma só, a gente não consegue se desligar. Podem falar o que for, olha, chegou aqui, esquece quem você é, esquece porque agora é só focar nisso. Não, nós somos uma só, não adianta, não adianta você querer dizer que é assim. O que ocorre? Ocorre a gente se desligar de papéis, você dá um stop e colocar limites. Por exemplo, se eu sentar aqui para trabalhar, que é meu ambiente de trabalho, estou trabalhando, nesse momento vão vir os pensamentos. Gente, eu precisava ter colocado, por exemplo, precisava ter ligado e desmarcado tal coisa lá da minha consulta, que eu não fiz. Nesse momento, eu preciso limitar isso, eu preciso saber, peraí, mas agora eu sou profissional, agora eu vou fazer o meu negócio dar certo, eu vou fazer minha empresa dar certo. Porque senão, o que ocorre? Eu vou parar tudo que eu estou fazendo, eu vou ligar, aí eu vou misturar com o meu pessoal, só que a minha empresa vai ficar para depois, às vezes aquilo que eu liguei deu totalmente errado, já vai tirar toda a minha paz de espírito, aí eu chego em casa e falo, gente, e as contas, como que eu vou fazer essa empresa dar certo? Nada dá certo na minha vida. E vira aquela maçaroca. É ou não é assim, meninas? Então, muitas de nós passamos por isso e a gente precisa limitar os nossos papéis. Porém, eu nunca vou deixar, independente do lugar que eu estiver, eu nunca vou deixar de ser mãe. Eu nunca vou abandonar os meus valores. Só que a gente tem que saber ir lidando com tudo isso. Então, hoje eu trouxe aqui para vocês começarem a pensar nessas relações. Foi algo que me ajudou muito, foi algo que eu consegui alinhar realmente tempo para cada coisa, porque senão você não consegue, você não dá conta, você fica louca e quando você corre, você chega lá no final e você vê que não adiantou de nada. Você correu e correu atrás do vento. Então, para mostrar e ilustrar para vocês o que eu trouxe, eu sou muito visual e a mulherada é toda visual também, né? Então as empresárias que eu trabalho, não adianta, gostam de gráfico, gostam de coisa colorida e eu trouxe um jeito de ilustrar isso sobre as nossas relações. E eu quero que nesse momento agora você vá pensando aí na sua casa, na sua vida, realmente, se você está fazendo alguma coisa, tira esse tempinho para você, sabe? Pega a sua aguinha e pense na sua vida, porque isso aqui impacta bastante os seus resultados lá no seu negócio, porque atrás de uma empresária existe uma mulher e essa mulher precisa organizar as suas relações. Bom, cada fiozinho desse é um fiozinho de malha, então ele representa todas as nossas relações. Elaine, o que são relações? Nada mais é do que um vínculo. Por exemplo, a gente só escuta muito isso sobre relação amorosa, só que uma relação é quando você tem um vínculo entre uma pessoa e outra, ou um vínculo entre coisas, ou um vínculo entre uma pessoa e algo. Então, os vínculos, eles existem. Você tem conexão mesmo que você não imagina. Um exemplo de vínculo. Eu sou mãe, então eu tenho um vínculo de mãe com a minha filha. A minha filha tem um vínculo de filha comigo como mãe.
Eu tenho um vínculo, uma relação de filha com a minha mãe. E assim a gente vai criando uma teia de vínculos e uma teia de relações. Só que então, eu vou mostrar para vocês como isso acontece na prática de um jeito visual. Vamos lá. Essa aqui, eu vou pegar o pink, tá? Essa aqui vai representar pra gente a relação entre você com você mesma. Como que está essa relação, hein? Você com você mesmo. Você está tendo aquele tempo maravilhoso para você fazer o que você ama, o que você gosta. Você está fazendo tudo aquilo que você sonhou. Você cuida de você, sabe? Aquilo que você sonhava quando você fosse empreender. Então você ia ter tempo. Como que está essa relação você com você mesma? Então esse pink vai representar você, tá? Só que existem mais relações. Então vamos pegar aqui uma outra relação. Vamos chamar, faz de conta que você tem filhos, tá? Se você não tem filhos, você vai tendo outras ideias de relação que você tem. Eu te convido a conseguir esses fios e fazer isso você com você mesma, sabe? E colocar ordem na desordem que está a sua vida. Isso funciona. Então vamos lá, tá? Você com você mesma. Vamos fazer de conta que o amarelo são os seus filhos, independente se você tem um, tem dois, tem uma menina, um menino. Então isso aqui é a relação mãe, né? Você com você e a relação mãe com os seus filhos. A relação de mãe, o papel de mãe. Aí o que acontece? Que tipo de relação que nós temos? Vamos pensar aqui. Tem a relação com, deixa eu ver, esse aqui, com as amigas, né? Você tem a sua relação com as suas amigas, então legal, então você conversa com elas, você dá super atenção para elas, vocês saem passear e tá tudo certo, né? Então você tem a relação com as suas amigas também. Ótimo. Qual outro tipo de relação que nós temos normalmente? Nós temos relação como filhas, né? Às vezes o seu pai, sua mãe já faleceram, tudo bem, talvez você tenha um só deles, ou talvez você tenha os dois, então nós temos a nossa relação como filha no meio disso tudo, ok? Então eu tenho o meu papel como filha. Qual outro papel que nós temos? Qual outro vínculo que nós temos? Nós temos também o nosso vínculo de... Deixa eu ver aqui. Opa! Qual será esse, azulzinho? É o vínculo de esposa com marido, né? Vamos fazer de conta que essa aqui é a relação, o azulzinho, com o marido. Se você não tem marido, seu namorado, você tem uma relação, você tem um vínculo, né? Então aqui você também cria o seu vínculo com o seu cônjuge, com o seu namorado. Só que no meio disso tudo, Elaine, eu também sou profissional, né? Eu sou profissional, eu tenho a minha relação com a minha profissão. Então, beleza, essa aqui representa a sua relação como empresária. Ok, então vamos lá. Relação como empresária. Muito bem. Só que também nós temos a nossa relação espiritual, você com Deus, independente da religião que você seja. Você tem a sua relação espiritual, então eu também tenho a minha relação espiritual. Ótimo, mais uma relação. Qual outra relação que nós temos? Nós temos a relação com a sociedade. Às vezes você participa de alguma coisa, você participa de eventos, você faz alguma coisa, você está no meio de alguma comunidade. Então, nós também temos a relação com a comunidade. Qual outra relação que nós temos? De dona de casa, né? Nós temos a nossa relação com a nossa casa, em administrar a nossa casa. Mesmo que você tenha empregada, você tem que cuidar, você tem que saber se está precisando comprar alguma coisa, você tem que fazer o pagamento, verificar se elas estão fazendo correto, dar os direcionamentos para suas funcionárias. Então, nós também temos o relacionamento como donas de casa, como administradoras do nosso lar. No meu caso, eu estou fazendo alimentação aqui em casa, eu estou organizando a casa. Gente, eu não sabia que era tão trabalhoso, só que eu tenho essa relação também, certo? Ok, qual outra que nós temos, gente? Às vezes você tem um ministério ou você participa de alguma igreja, né? E você tem a relação o quê? Lá ministerial, lá dentro da sua igreja, que você desenvolve algum papel lá dentro, e você também tem essa relação,
para lidar, certo? O que mais? Qual outra relação que nós temos? Nós temos a relação como irmãs, irmãos, né? Então, nós também temos o nosso papel como irmãs, irmãos, e está aqui. Trouxe algumas, talvez você tenha outras, talvez você também é estudante, talvez você, o que mais? Você pode ter algum outro cargo que você desenvolva, uma outra função, e assim vai. Não para, são inúmeras. Agora eu quero que você olhe para isso aqui, tá? Isso aqui representa as relações que você tem como mulher. Lembra? A mulher por trás da empresária, a mulher por trás da profissional. Você tem essas, eu trouxe essas fitinhas aqui, esses fios para representar. Isso aqui representa as suas relações. Como que elas estão? Todos esses papéis. Agora pensa, isso aqui você todos os dias se cobra com tudo isso aqui dentro de você. E você para você mesma falando, eu tenho que dar conta disso tudo. Eu tenho que dar conta, eu tenho que dar conta. E às vezes você consegue dar conta em uma relação e na outra ela some. E você no meio disso tudo, onde você está? E Deus no meio disso tudo, onde Ele está? E você como profissional, como que está a sua empresa, sua relação como proprietária? Como que está o seu marido no meio de tudo isso? Como que estão aqueles que você acredita que são muito importantes para você e as suas amigas, e o seu tempo? Como que estão? Tá tudo no emaranhado só as suas relações? Aí você vê pessoas e você acha assim, gente, como que aquela pessoa dá conta e eu não dou conta? Aí você às vezes assiste vídeos e as pessoas falando, vai para cima, dá conta. Eu amo ativar as pessoas, eu amo fazer você acreditar nos seus sonhos, mas eu quero deixar uma coisa bem clara para você. Não adianta, você não vai dar conta de tudo. De tudo, do jeito que você vê no Instagram, do jeito que você vê no Facebook, no jeito que você vê no YouTube. Sabe como que a gente lida com isso aqui? A gente definindo prioridades. Definindo aquilo que realmente é importante para você. Elaine, como que eu organizo isso? Tem como? Tem. Só que para isso você vai ter que aprender a dizer não, aprender a definir suas prioridades, aprender a definir realmente o que é importante para você. Eu fiz um post hoje que diz assim, primeiro a ordem é ser, depois fazer e depois ter. O que ocorre? A gente fica focada demais em ter e corre para ter, você faz. E o que vai acontecendo com o seu ser? Vai virando um emaranhado todo. Só que tá na hora da gente colocar ordem na desordem e prosperar com propósito. Vamos lá então. Por onde eu começo, Elaine? Por onde eu começo a organizar tudo isso que aconteceu, esse emaranhado que eu tô e eu não sei nem para onde ir? Sabe por onde você começa? Você vai começar por você. Sim, por você vai começar. Sabe aquele tempo que você não tira? Sabe esse tempo que você vai tirar para organizar esse emaranhado, pensar, isso aqui que você tem que fazer. É você parar por você, porque você tem que entender que você está em um ciclo. E se nesse ciclo você não dominar isso, tudo isso vai dominar você. E você vai chegar lá no final da sua vida, quando você fechar pela última vez os seus olhos. Isso é muito sério. Quando você puxar pela última vez o ar, nesse momento, você vai olhar para trás e vai ver tudo que valeu a pena. Então é para esse momento que a gente tem que parar e pensar. Porque no meu momento de fechar os meus olhos, de dar o meu último suspiro, eu quero ter certeza que eu fiz o que eu tinha que fazer e eu fui quem eu deveria ser. Então eu quero convidar vocês também, sabe, gente, de pensar nisso. O que você quer? O que vale a pena para você? Qual é o sentimento? O que você quer deixar como um impacto positivo nessa terra? Você quer deixar filhos bem criados? Você quer deixar um impacto? Você quer deixar sentimentos? Você quer que as pessoas lembrem de você como quem você foi? Então, primeiro, vamos organizar. Primeiro você.
O que é importante para você? Quem é importante para você? Que relação vem primeiro? Porque quando você define o que é importante para você, vai ficar muito fácil dizer aquele não que você precisa talvez dizer para priorizar o que você precisa priorizar. Então você começa com você. Em segundo lugar, você vai ter a sua primeira relação com Deus. Esse branquinho aqui vai representar a nossa relação com Deus. A nossa relação com Deus, ela tem que ser o nosso princípio de tudo. Por quê? Porque eu já fiz vários cursos, gente, de verdade, já fiz vários cursos e a gente tem que fazer curso sim. Eu vejo muitas pessoas falando assim, ai, esse negócio de fazer curso de autoconhecimento, não sei o quê. Uma coisa que eu sempre falo, não adianta nada autoconhecimento sem o conhecimento do alto. Nós precisamos entender quem nós somos para Deus. Até um vídeo que eu fiz também, quem você pensa que é, né? E isso impactou muito a minha vida. Se eu não encontrasse realmente quem eu sou, o valor que eu tenho, eu não estaria gravando esse vídeo para vocês. Sabe por quê? Porque eu estaria preocupada. Ai, o que vão pensar de mim, gente, com um monte de fitinha? Não, eu sei quem eu sou e eu sei quem eu sou e o que eu sou precisa impactar. Então eu quero ajudar você e a gente precisa se unir sim para falarmos e conhecermos. E conheça sim, mas você precisa conhecer o Pai, porque o Pai vai dizer quem você é. Gente, não é brincadeira isso que eu vou abrir para vocês. Eu fiz muitos cursos de autoconhecimento. Sofri muito em busca dessa resposta, de querer saber quem eu realmente sou, quais são os meus talentos, será que eu tenho um dom? Será que eu consigo fazer alguma coisa? Será que eu sou boa em alguma coisa? Gente, quem eu sou? E eu só consegui essa resposta quando eu alinhei essa relação, que foi a minha relação com Deus, onde eu cheguei para Ele e falei, Pai, agora sou eu e o Senhor. Eu sei que o Senhor me criou. E tudo começa em Gênesis 1:26. Comece a ler Gênesis 1:26. Nós somos imagem e semelhança de Deus. E quando nós colocamos ordem nessa primeira relação, que é a relação entre eu e o meu Criador, entre eu e o meu Pai, as outras relações começam a fazer sentido e a gente começa a colocar ordem na desordem. Ordem na desordem. Sabe lá, eu acho que é na 5ª ou 7ª série que a gente aprende sobre células e na célula tem um núcleo e o núcleo é onde tem o seu DNA. Então é aqui, ó. Esse é o DNA para você se desenvolver exatamente com comunhão com Deus, independente da sua religião. Você precisa ter essa comunhão com Deus. Você precisa conhecer quem realmente Jesus, o que Ele realmente fez por nós. Então isso aqui vai fazer muito sentido para você, tá? Uma coisa que a gente também erra. A gente erra o seguinte, a gente acha que tudo a gente tem que fazer muitão, né? Tudo é muitão. Não, nós temos que fazer é com intensidade. Se você se dedicar, eu tenho 5 minutos, 10 minutos, 15, se você tem 2 horas, 3 horas, perfeito, porque é uma delícia essa relação. Mas hoje eu consigo acordar mais cedo para ter o meu tempo de relacionamento, porque eu vi o que isso está impactando a minha vida. Vamos colocar aqui a relação marido. Existe algo que eu chamo que é o ciclo isso aí eu que inventei, tá? O ciclo das prioridades. Então, você tem que ir criando o seu ciclo. Qual é o seu ciclo agora, depois do seu relacionamento com Deus, que você organizou? Qual é o próximo relacionamento que você tem, né, diretamente? Nós temos o quê? O nosso relacionamento com o nosso marido. Ai, Elaine, não vem com essas histórias, porque você não conhece o meu marido, eu faço tudo, esse homem não faz nada, é muito complicado, então é muito tenso, eu não sei, Elaine. Beleza, independente. Eu vou te falar uma coisa bem séria agora, de mulher para mulher. Vamos lá. Nós estamos falando de você, tá? Nós estamos falando de você como pessoa, de você como mulher, de você com as suas relações. Você tem a sua relação de esposa com o seu marido, independente da forma que ele tem e da forma que ele vê esse relacionamento com você. A sua postura será sim de uma mulher valorosa.
Não estou falando aqui daqueles casos onde o homem é abusivo, onde você sofre um monte. Procure ajuda, não tenha vergonha, procure ajuda, sabe? Se você tem a sua postura, e mesmo assim, não estou falando nessas questões onde o homem abusa da mulher, tá? Nós precisamos lutar contra isso. Mas se você está com o seu casamento desgastado, se você via ele já não vê mais daquele jeito, perdeu o encanto, já não é aquilo, comece a rever sua relação. Faz quanto tempo que vocês não saem juntos? Sabe quando vocês namoravam, que você se arrumava para sair com ele, ele se arrumava para sair com você, ia todo cheiroso? Faz quanto tempo que vocês não estão fazendo isso? Né? Então, isso é saudável, isso é necessário. Talvez se você falar isso para o seu marido, hoje, mas e na quarentena, Elaine? Faz alguma coisa diferente, fala, meu bem, hoje vamos fazer uma janta diferente, vem comigo, me ajuda, nós vamos assistir um filme, sei lá, alguma coisa, um tempo, só você e ele. Valoriza essa relação, porque essa relação aqui é a primeira relação da sua família, você estrutura ela. Ok, vamos para a próxima relação. Filhos. Como está a sua relação com os filhos? Aqui eu quero abrir um parênteses grandão, porque, gente, coisa que eu já sofri nessa vida é essa relação aqui, ó, com a minha filha. E aqui eu vou abrir um parênteses e o meu coração para vocês. Por muito tempo mesmo, eu acreditei que o melhor que eu queria muito, eu acho que esse é o desejo de toda mãe, é dar o melhor para o seu filho. E por muito tempo eu acreditei que se eu trabalhasse muito, se eu conseguisse dinheiro, se eu comprasse um monte de coisa, eu ia estar agradando, amando a minha filha. Eu imaginava que isso ia fazer um impacto tremendo na vida dela. Até que um tempo, eu correndo, ela já era grande, hoje minha filha tem 15 anos. E eu estou gestante, né? Para quem não sabe, eu estou aguardando uma outra bebezinha de 4 meses, eu estou de 4 meses e meio. E eu lembro que chegou um tempo na minha filha que eu corria, parece que eu corria com essa relação atrás do vento, né? Eu não conseguia demonstrar amor por ela, parece que aquilo sempre faltava algo para eu entregar para ela. E um dia eu fiz a seguinte pergunta para ela. Eu perguntei assim, filha, o que eu faço ou o que eu te dou que você se sente amada? O que a mãe te dá assim, ou a mãe faz, que você se sente muito amada? Eu pensei que ela ia falar assim, mãe, quando você traz uma bolacha, ou quando você compra tal coisa pra mim. E eu tava imaginando em algo assim palpável, né? Algo de comprar. Gente, pasmem, adivinha o que ela respondeu pra mim? Ela respondeu assim, mãe, eu me sinto muito amada quando a mãe faz o café da manhã pra mim e quando a mãe para tudo e assiste comigo. Oi? Era só isso? Então, essa relação aqui, gente, às vezes você tá correndo e não há nada de errado a gente querer comprar, dar coisas para os nossos filhos. Isso é saudável, é gostoso, né? Mas qual é a prioridade? Qual é realmente aquilo que o seu filho se sente amado, né? Se sente aquela sua entrega, essa relação de mãe, você vê assim que, opa, realmente é isso aqui que vale a pena, é isso aqui que vale a pena. Então, você precisa entender e compreender o que o seu filho, o que você faz, o que você entrega do seu melhor para o seu filho. Pergunte para ele. Às vezes você vai ter respostas assim que você vai ficar, gente, era isso? É isso? E dependendo da resposta também do seu filho, isso também é uma postura nossa. Então a gente tem que cuidar dessa relação. Aí eu pergunto para você, como está a sua relação com o seu filho? Com a sua filha? Com os seus filhos? Aí tem você como empresária, né? Você como empresária. Como que está a sua relação com o seu negócio, com o seu profissional, com aquilo que realmente você está fazendo hoje? Como que está essa relação? Você está sendo e fazendo aquilo que você deve fazer? Ou você simplesmente está hoje tão ocupada que você não sente nem o sabor daquilo que você está fazendo? Você não consegue encontrar propósito no seu trabalho, na sua empresa? Como que está a sua relação como empresária mesmo? Você como você sendo essa empresária?
Você está se desenvolvendo? Você consegue dominar a situação? Você está conseguindo dominar a sua empresa ou a sua empresa está dominando você? Como que está essa relação, então, com você mesmo em relação ao seu profissional? Uma outra coisa, gente, que eu quero abrir muito parênteses aqui, por muito tempo eu achava que tudo isso era muito separado, né? O mundo empresarial, do mundo espiritual. Eu sou uma pessoa cristã. Vocês que já me seguem, talvez vocês já perceberam isso. Eu falo de Deus. Teve um caso uma vez que ficou até icônico, né? Eu fui dar uma palestra e no meio da palestra eu ia falar assim, ok, tipo, vocês entenderam? E eu falei, amém? Aí até eu brinquei, abri um parênteses na hora e falei, gente, quem nós somos, a gente não consegue se conectar, desconectar dos nossos valores. Então, independente onde nós estamos, nós precisamos deixar fluir aquilo que vale pra gente, aquilo que realmente nós somos. Então, essa relação como profissional, eu sempre tinha muita dúvida e isso me travava muito, até eu entender o que é o trabalho. O trabalho é quando você flui realmente os seus talentos, as suas habilidades, os seus dons, e tem muito valor nisso. Então, quando você entender que você pode ser sim quem você é e deixar fluir os seus talentos, e o seu trabalho é uma forma de você demonstrar isso, a sua relação com o trabalho vai melhorar muito, porque a minha relação com o trabalho totalmente mudou demais. Só que algo, né, já que eu abri esse parênteses em relação a isso, a espiritualidade do trabalho, existe muita divisão disso, né? Ou você é muito espiritual e tudo é Deus, tudo é Deus, tudo é Deus, né? E nada desses negócios de ferramenta, vamos não, que controlar nada. Para vender, Deus vai mandar alguém. Tudo bem, nós temos, eu sou espiritual, eu amo essa área, amo isso, amo Deus, amo Jesus. Porém, existe a nossa parte, porque nós somos em 3 esferas, né? A espiritual, a racional, a emocional e a física. Então nós precisamos entender que tem coisas onde Deus vai fazer e tem coisas onde nós vamos fazer. Então nós podemos sim unir isso de uma forma onde fica natural. Ok, então a sua relação também com o seu trabalho. Vamos falar um pouquinho da relação com os seus pais, né? Você está tendo o seu tempo com eles, você manda sua mensagem para eles, você tem aquele dia, talvez da semana, se você não consegue toda semana ver eles, você tem um dia definido que você vai fazer, vai ver, vai ligar, vai dar uma passadinha. A gente sabe também que essa questão do corona tá mais complicado, mas mande uma mensagem, ligue, né? Isso é muito importante. Vamos lá, irmão e irmã. E aquele tempo que você não conversa com seu irmão, com a sua irmã, eu não tenho irmão, mas eu tenho primos, ok? Então vamos chamar daqui de familiares, né? Como que está essa relação? Temos as relações de, dona de casa, gente, como que eu tô esquecendo dessa? Como que está o seu tempo em relação, você está conseguindo você está conseguindo desenvolver isso de uma forma tranquila ou não? Então você vai organizando e pensando nas suas relações. O meu papel lá na sociedade, como que está? Eu preciso fazer mais alguma coisa? Não preciso? Por que é muito importante você definir as suas relações? Porque, por exemplo, muitas de nós, e eu já fiz isso e fiz muito errado, e hoje eu aprendi a dizer não, tá? Às vezes você se programou no fim de semana para você ter aquele tempo com você, ter aquele tempo com o seu marido e com os seus filhos. Aí você pensou, quer saber? Vou colocar meu pijama, vou sentar no chão com as crianças, nós vamos assistir um filme, vou fazer o que eu gosto, vou fazer aquela comidinha legal com meu marido. Aí na quinta-feira, sexta-feira começa os convites, né? Começa o convite lá de alguém, vai ter tal evento, compra tal ingressinho, vamos em tal lugar, em tal lugar. E por você não saber dizer não, você diz sim para a sociedade e diz não para o seu filho, diz não para o seu marido, diz não para você. Então, primeiro, por isso que é muito importante a gente alinhar. Alinhou tudo, tem tempo, você quer, está dentro das suas prioridades? Ok, não está, vamos aprender a falar não. Porque eu aprendi atrás
de um sim, existe sempre um não. Quando você diz sim para alguém, você está dizendo não para o outro. Quando você diz sim para uma relação, você está dizendo não para outra relação. Então nós precisamos entender qual é essa relação verdadeira que é importante para mim. E junto com isso, tem inúmeras outras, né? Tem a questão da igreja e assim vai. E aqui eu não lembro qual era essa cor aqui dessa relação. E aqui você vai criando, então, quais são essas relações que você tem perante tanto você como essa mulher que tem várias relações. E com isso você organizou suas prioridades, você colocou cada coisa no seu lugar, definiu cada tempo para cada coisa e você analisou. Será que eu estou cuidando de mim da forma que eu preciso cuidar? Será que eu estou dando essa atenção devida para os meus filhos? Será que realmente eu estou fazendo o que precisa ser feito com a relação comigo mesma, minha relação espiritual, com o meu marido? E você organizou e não deixou nenhuma ponta, nada faltando, nada desorganizado. Elaine, como que eu faço isso então para caber tudo isso no meu tempo, todas essas relações que eu quero no meu tempo? Ó, você pode pegar papel e caneta e você vai fazer isso em uma folha. Se você quiser, você corta esses fiozinhos para te ajudar, ou se não, você pega, por exemplo, aqui eu tenho canetinhas, né? Pegue canetinhas coloridas, onde cada uma vai representar e você vai pensando, ah, isso aqui, a minha relação comigo mesmo não tá legal, minha relação com Deus, minha relação com os meus filhos. E você vai fazendo essa analogia e criando isso para você se organizar. Depois você vai pegar essa folha, vamos ver se vocês conseguem entender, você vai fazer essas colunas para te ajudar a organizar todas essas relações no seu tempo. Primeira coluna você vai escrever papéis, relações. Quais são suas relações? Depois, o que eu desejo, o que eu preciso com essa relação, o que eu preciso, o que eu quero com ela, o que eu preciso mudar e melhorar e quando. Junto com isso aqui, você precisa ter ou uma agenda, que você vai começar a se organizar, ou você pode, a melhor coisa é uma agenda, tá, gente? Eu gosto de agenda de papel, você pode gostar de agenda digital, tanto faz, mas a melhor coisa é você organizar uma agenda, porque eu vou te explicar como que você vai fazer. Aí você pegou então a sua relação com você mesma e você entendeu o que? Faz muito tempo que você não cuida de você, que você precisa fazer um check-up, que você precisa ir no médico, por exemplo. Aí o que você faz? Aí você vai escrever aqui, aqui até eu coloquei Euzinha, tá? Você pode escrever Euzinha, coloque seu nome. Então a sua relação com você mesma, o que você precisa fazer? O que você deseja fazer com você que você não está encontrando tempo? Ah, eu preciso ir no cardiologista, eu preciso ir no ginecologista, eu preciso cuidar mais do meu hobby, eu preciso voltar a praticar um exercício. Então você escreve aqui. Na outra coluna tem o quando. Eu quero que você já defina quando você vai fazer isso, tá? Qual horário, qual dia, por exemplo, marcar consulta no cardiologista. Aí você vai pegar, você vai colocar aqui, daqui um mês. Aí você vai pegar a sua agenda. Você vai lá na data, daqui um mês, e você vai anotar lá, agendar consulta com o cardiologista. Ah, ok. Ah, com o ginecologista, eu não vou fazer tudo no mesmo mês, vai ser meio corrido. Lá no outro mês, você vai colocar agendar consulta com o ginecologista. Ah, eu quero voltar a praticar um exercício. Você já vai pensar que exercício é, como você vai fazer, vai ser em casa, não vai? Você vai pegar um aplicativo, não vai? E você vai colocar aqui e você já vai decidir quando. Por que que o quando é importante? Porque você vai começar a organizar a sua agenda. Você vai, por exemplo, aqui você coloca Deus, né? Espiritualidade. Qual é o tempo que você vai tirar para alimentar a sua relação com Deus? Todos os dias? Que horário? Qual é o tempo? Aí você vai lá na sua agenda e vai organizar. E você vai colocando as suas relações. Ah, toda sexta-feira à noite eu vou fazer uma jantinha, um momento com meu marido. Ah, durante o dia, de tal a tal horário, será o meu momento empresária. Ah, com os meus pais, pelo menos de 15 em 15 dias, eu vou lá visitá-los. Não dá para visitar agora? Vou fazer uma ligação. Ah, para as minhas irmãs. E assim você vai se organizando, vai perguntar para o seu filho, para a sua filha o que é importante para eles, vai colocar lá na sua rotina. O que vai acontecer? Vai chegar um momento que você vai falar bem assim, não tem mais espaço no meu dia, não tem mais espaço, mas o importante é que você já colocou tudo que é importante para você. Aí você vai começar a ver, ou eu tenho que delegar algumas coisas, algumas tarefas que eu estou fazendo para eu colocar mais coisas, ou eu tenho que eliminar algumas coisas. Será que algumas coisas que eu posso eliminar?
ou eu preciso eliminar, delegar ou melhorar, adequar, fazer de uma forma diferente. Ou talvez você precisa simplesmente dizer não, porque você está fazendo muita coisa que às vezes não é o que você queria, mas você está fazendo simplesmente porque você não consegue dizer não para os outros. Só que sempre lembre, quando alguém te convidar ou fazer alguma coisa que você não quer, você pense assim, se eu não falar não para essa pessoa, eu estou dizendo não para a minha casa, estou dizendo não para mim, certo? Então, eu quero que vocês façam essa listinha aqui para vocês estarem colocando sobre todas as suas prioridades, para isso estar te ajudando na sua rotina, para você estar melhorando todo aquele bolo, para você fazer tudo isso mais organizadinho e fazer ele caber no seu dia a dia. Tá? Espero que eu possa ter ajudado vocês, clareado um pouquinho de como pode começar. Isso eu sei que é muito complexo, é muita coisa para a gente conversar. Se vocês têm alguma dúvida, vocês podem colocar, tá? Mas assim, se você tem alguma dúvida, vai escrevendo aqui para mim. E espero que vocês tenham tido algum insight, que vocês possam ter pensado em alguma relação da sua vida. Qual é a relação que realmente você hoje precisa pensar, pegar o fiozinho assim e analisar? O que eu preciso melhorar nisso, o que eu quero fazer, o que eu realmente preciso fazer com isso? Não precisa, por muito tempo eu achei que a gente ou era uma coisa ou era outra. Não, a gente pode sim ter as duas coisas, mas com equilíbrio, e a gente juntas precisa buscar isso, tá? Vou deixar uma foto dessa bolinha aqui, tá? Lá no meu feed, e eu quero que você comente para mim o que você achou da live de hoje, se você gostou, que insight você teve, porque assim a gente vai chamando mais mulheres para estarem com a gente e você me ajuda a impactar outras mulheres também, tá bom? Um grande beijo, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro. Tchau!